Bom dia, seu Carlos Alexandre. É o seu Carlos Alexandre? Sim. Então, meus queridos, hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui em casa com o Sandinho. E a gente quero entrevistar ele, se ele está gostando do clube, desbravador. Você já foi batizado? Já. Através do clube? Uhum. Muito beleza. E você está gostando da igreja? Tô. Mas pode falar, não, está gostando mesmo da igreja? Tô. E só que eu queria te falar uma coisa. Perguntar uma coisa. Por que a gente é cristão? Por que a gente se converte? Por que a gente se batiza? Você sabe? Não. Então eu quero te falar para você. Nós nos batizamos. Não é por causa da influência do clube, nem por influência da igreja. É porque nós amamos uma pessoa chamada Jesus Cristo. E porque nós amamos Jesus, nós entregamos a Ele através do batismo. Então nós estamos em busca da vida eterna. Essa vida aqui é passageira, uma vida que quando a gente menos espera, ela finda. Mas nós temos a promessa de uma vida eterna. E por isso nós somos desbravadores. Por quê? O que é desbravador? É aquele que desbrava. Não é desbravar mato, não. É desbrava fazendo esse trabalho para a igreja. Né? Uhum. E a gente tem algumas... É que nem esse aqui, tá vendo? Esse trabalho, então vai aparecer na tela, esse trabalho, que é a Ordem Unida. Nós vamos deixar as Ordens Unidas batendo e nós vamos conversando. Então, a gente precisa de quê? De confiar em Deus. E eu tenho um versículo predileto aqui na Bíblia, no livro de Salmo, no capítulo 37, está aqui. Verso 5 diz aqui, ó. Verso 4. Está tudo em Jó, né? Salmo. Salmo é para cá. Salmo é para cá. Atrás. Trinta e quatro. 36. 37 verso 37 verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que nós temos que fazer então na nossa vida? É entregar o nosso caminho a Deus. Você sabe que quando a gente entra para o clube, a gente tem muito mais pontos quando você dedica a Bíblia. Eu achei muito interessante ontem aquele trabalho que você está fazendo lá de caça. É caça o quê? Tesouro? Uhum. Então, usando a Bíblia. Mas eu vi uma dificuldade em vocês achar o livro. Né? Por exemplo, eu já do tempo que eu tenho da Bíblia, mas
quantos anos você tem? 11. 11 anos. Então, você é muito novo. Você sabe que eu comecei com 11 anos? Me batizei com 11 anos. Então, quando você, por exemplo, você já vai, né, ó. Então você tem na mente, ó, Gênesis, Êxodo, né, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros de Moisés. Então assim você vai assim, ó, Deuteronômio, você vai aqui. Abriu aqui, aí está aqui, ó, abriu em Juízes, Josué, Deuteronômio. Aí depois de Deuteronômio é Josué. Então, para a gente, eu queria te contar para você, até que ano você está estudando, né? Está estudando? Tô. E que ano você já está? Quinto. Hã? Quinto. Quinto ano. Pois é. E eu não tive essa oportunidade. Eu fiquei sem pai muito criança, né? E aí quando eu tive que já trabalhar para me manter, ajudar minha mãe, né? Depois eu fiquei sem mãe sozinho no mundo, então não pude estudar, eu tive que me manter e trabalhar. Então por isso que eu estou aqui hoje te fazendo essa entrevista para inspirar você. É que nós na igreja temos uma missão. Essa missão é de salvar outras pessoas. E o Clube de Desbravadores, a missão dele é essa. Não é só fazer hoje unida, não é só fazer festa, brincar. Não, nós temos uma função de, de salvar outras pessoas, né? Arrecadar alimentos, fazer outros trabalhos, né? De estudo, né? Mas a gente precisa estudar a Bíblia. Sabe por quê? Que a Bíblia diz assim, ó, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. Porque e Jesus sempre enfatizava a vida eterna, porque a nossa vida aqui nessa terra não é nada. Ela é passageira. Parece que eu tinha 15 anos, faz pouco tempo. Passou, já estou com 75. Então, meus queridos, que nós estamos aqui conversando, explicando para o Carlos Alexandre que a nossa vida não é nessa terra, a nossa vida é uma vida mais espiritual. E não preciso fazer investimento na vida espiritual. E a gente, por exemplo, quando a gente se batiza, então a frequência na igreja, tem que frequentar a igreja. E às vezes a gente faz isso não por causa dos pontos que o clube dá pra gente, por causa dos presentes, por causa da frequência que a gente tem, é mais por causa do ensinamento e da nossa salvação. Eu fico parabenizado aí com a presença de vocês, gostei muito ontem, mas precisa ainda regular algumas coisas. Aqueles meninos que estão lá, todos estão interessados em ficar no clube? Eu acho que sim. Né? Eles são amigos seus? Moram lá no seu bairro? Uhum. Mas eles precisam ainda aprender muita coisa, né? Ontem a mulher reclamou que a gente estava falando muito palavrão, né? Você viu ela reclamando, né? Então, a gente tem que... Aí daqui um dia eles já estão com suas camisetas, com os lenços, né? Mas eles precisam aprender. Então, vocês que estão aqui, é muito bom. Muito bom porque permaneça. Que você sabe como é a vitória nossa.
enfrentar dificuldades. Todos nós, pode ser criança, pode ser adulto, né? Adolescente, pessoas de idade, idosa, todos nós enfrentamos dificuldade aqui. E às vezes nós sofremos, mas o sofrimento nosso é diferente daquele que não tem esperança. Por exemplo, José, por exemplo. Você conhece a história de José do Egito? Não. José foi um rapaz, aproximadamente 17 anos de idade, né, que foi tomado da casa. Os irmãos venderam ele era 12 irmãos, e os irmãos pegaram e venderam ele para a terra do Egito, tempo do rei Faraó. E aí, mas José continuou firme, ele não parou, ele sempre confiou em Deus, todo canto que ele ia, era bem sucedido, né, na casa. Então, quando daqui uns dias eu vou dar essa lição, são 9 capítulos para vocês estudar e cada um trazer a sua conclusão. Nós vamos receber. Ontem o Rafael falou para mim, ele ligou para mim, passou uma mensagem para mim dizendo que nós vamos fazer programas missionários. Você está disposto a fazer? Tô. Então tá bom. Então, nós vamos lá. Vem pra cá. Vamos. Aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar assim, ó. Aqui, meus amigos, está eu estou aqui com meu amigo Xandinho, é o Carlos Alexandre. Ele está no nosso clube desbravador aqui na Igreja Central de Soretama, é o Clube Congeve. E ele quer mandar um alô para todas as pessoas que estão participando desse evento, dos eventos que já passou e dos eventos futuros. Né? Ele vai agora dar os parabéns a todos os amigos dele. Parabéns. Parabéns. Então, Deus que abençoe a todos nós e nós sejamos firmes e fiéis no nosso caminho.